Oi pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo porque eu recebi muitas mensagens com dúvidas sobre a utilização da comunicação aumentativa, alternativa ou robusta, né? Há vários nomes para esse tipo de comunicação. São todos a mesma coisa, na verdade, é você utilizar uma ferramenta para o seu filho conseguir se comunicar, né? Isso é muito utilizado para crianças que ainda não estão falando ou que estão no início da fala. Hoje o meu filho, Pedro Henrique, ele está com 7 aninhos. O Pedro, ele fala algumas poucas palavras que nós ensinamos para ele, coisas do dia a dia, por exemplo, oi, tchau, abre, dá, por exemplo, lua, algumas palavrinhas curtinhas que a gente foi ensinando para ele, sabe? E isso foi muito trabalhado aqui em casa. O Pedro, desde os 3 anos e meio, ele passa com terapeutas, principalmente com fonoaudióloga. O Pedro já teve muitos terapeutas. Ele já passou em terapeutas muito bons e terapeutas não tão bons assim. E o que acontece? Ele começou primeiro com Padovan, logo no início, depois eu descobri que o ideal para ele seria a aba por conta do autismo. E aí o Pedro já teve muitas terapeutas. E infelizmente, algumas delas não foram tão boas, tá? O que acontece? Quando o Pedro estava ali com quase 6 aninhos, uma das últimas fonos dele, que nós tínhamos trocado, né? Ela falou, vamos tentar entrar com uma comunicação mais robusta. E ela me deu a opção da prancha, que o Pedro já tinha tentado PEX. Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que a gente já tentou PEX com o Pedro, mas na época é, a terapeuta não ensinou a família, né? O pai, a mãe, os professores a como utilizar o PEX, então a gente ficou perdido. Eu comprei a pasta, comprei os materiais e não foi utilizado. E aí essa fono comentou, vamos tentar uma comunicação alternativa. Você tem a prancha e tem o iPad, você pode escolher. Falei, olha, eu acho que a prancha é muito semelhante ao PEX. A gente já tentou uma vez, não deu certo. Vamos tentar então essa robusta, né? Que é uma ferramenta, que é o iPad, que é um aplicativo e que aí você paga esse aplicativo. E aí eu postei um vídeo explicando que eu estava começando a trabalhar com isso com o Pedro e tudo mais. Isso já tem mais ou menos uns 6 meses. O que acontece? Eu tô voltando hoje aqui para falar para vocês como é que funciona esse aplicativo, por conta que eu recebi muitas mensagens de dúvidas, né? Sobre o valor, sobre qual era o aplicativo, se o Pedro já estava usando. Então vamos lá. De 6 meses pra cá, a nossa vida mudou muito. Então, nós mudamos de cidade, Pedro mudou de escola, mudou de terapeutas. Ele não está mais com essa fonoaudióloga que sugeriu a utilização da comunicação robusta. O que acontece? Essa terapeuta, a gente pagava um valor altíssimo da consulta dela, tá? Eram 45 minutos de consulta. E quando ela começou a utilizar esse iPad, eu percebi que ela parou de falar com o Pedro e ela só mostrava o iPad para ele. E isso me incomodou muito. Eu já deixei bem claro aqui que eu não tenho preconceito quanto com a comunicação aumentativa, robusta. Eu não tenho preconceito mesmo. Eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar muito o Pedro. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente tem que estimular sempre a fala. Porque é muito mais fácil ensinar o Pedro a falar do que ensinar o Pedro a mexer nisso aqui. Porque até eu tenho dificuldade, eu que sou adulta, para achar as pastinhas aqui eu tenho dificuldade. Tudo bem, ele é criança, talvez ele tenha até muito mais facilidade do que eu. Mas, paralelo à utilização disso aqui, eu acho que o profissional também tem que estimular a fala, né? E eu percebia que o Pedro entrava na sala dela, na consulta, e ela não falava com ele. Ela não trocava uma palavra com meu filho, ela só mostrava isso aqui. E isso começou a me incomodar demais, porque a gente estava fazendo um investimento muito alto naquela consulta, naquela terapia, e eu não estava tendo, eu não via ela estimulando o que eu queria, porque eu não queria o Pedro só nisso aqui, que foi o que eu deixei bem claro, eu não queria o Pedro só nisso aqui, eu queria que o Pedro também fosse estimulado na fala. E aí, com essa mudança de cidade, a gente acabou trocando a terapeuta, passamos para uma outra, ele tá aqui no interior com uma outra clínica e tudo mais, mas na época eu troquei a terapeuta que indicou esse iPad.
E a nova terapeuta em São Paulo, ela não trabalhava com essa comunicação, tá? Então, resumindo, hoje, como que o Pedro tá, depois de 6 meses que eu gravei aquele vídeo falando que ele ia começar com isso aqui. O iPad, ele ajudou muito o Pedro na questão, assim, de saber o que ele quer comer, mostrar pra ele sono, dormir. Pedro, vamos pra piscina? Pedro, vamos dormir? Então, eu mostrava muito aqui pra ele. Não vou falar pra vocês que eu tava usando o tempo todo, até porque a gente pouco, essa fonoaudióloga que indicou, ela pouco mostrou pra gente como que funcionava, ela mostrava só pra ele na consulta, então eu e meu marido, a gente pouco participava. Então, eu uso esse iPad de vez em quando, eu não uso toda hora, não uso todo dia, sendo bem sincera. Algumas vezes eu uso para explicar pro Pedro, olha, Pedro, a gente então vai pra escola, depois vai pro mercado, depois vai na padaria, então acho que ajuda a dar uma previsibilidade pro Pedro, mas eu não uso o tempo todo, tá? Muitas pessoas me perguntaram o custo, né? O quanto que foi de investimento, qual que é o aplicativo, então eu vou mostrar pra vocês. Vocês me perdoem, o Pedro tá do meu lado aqui e ele tá mexendo em tudo que é meu, tá? Mas eu espero que o vídeo fique bom e sirva pra vocês. Então, o investimento foi o iPad, então você vê aí, tem que ter uma versão certinha, não pode ser um iPad muito antigo, ou por exemplo de segunda mão, não pode, porque tem que ser uma versão pro aplicativo TD Snap, tá? Então tem que ser uma versão mais nova, então isso quer dizer que o iPad foi um pouco mais caro. Esse iPad custou cerca de R$ 3.000, fora a capinha, porque eu não aconselho vocês a comprarem só o iPad, tá? Porque não vai dar certo. Com criança, até mesmo com adulto, isso aqui é muito delicado. O iPad ele é muito fininho, muito frágil, então já compra a capinha, tem que comprar junto, e a película, tá? A película e a capinha vai dar uns 80, R$ 100, tá? Então, 3.100, fora o aplicativo. Então, o aplicativo é o TD Snap, eu não sei se vocês conseguem ver aqui. É esse aqui, ó. É esse aqui, TD Snap, tá vendo? Eu vou clicar nele, TD Snap. T de tatu, D de dado, Snap. É esse aqui, ó, TD Snap. É esse aplicativo que o meu filho utiliza, tá? E aqui tem várias pastinhas, né? Tem um vídeo que eu mostro pra vocês como é que funciona. O aplicativo, por mês, ele tá custando R$ 33 todo mês. É uma mensalidade que você paga os R$ 33, ele já inclui a mocinha falando. Quando você clica no botão, ela já fala o que é aquilo, fala a palavra, é uma voz bem robotizada, não é nada muito natural, mas que eu acho que é uma ferramenta a mais aí para ajudar os nossos filhos, tá? Então, resumindo, gente, é uma ferramenta que eu acho que pode ajudar sim, só que para essa ferramenta funcionar, ela sozinha não vai dar certo. Então, para ela funcionar, você tem que ter uma boa fono que trabalhe com isso aqui, uma fono que ela ensine os pais a mexer no aplicativo, a trabalhar com seu filho em casa, a desenvolver o seu filho em casa, que mostre para a professora. Então, esse iPad ele teria que levar para a escola, hoje ele não leva. E assim, gente, então assim, resumindo, você precisa ter uma terapeuta muito boa, você precisa ter uma equipe muito boa trabalhando com o seu filho e todos fazendo isso aqui, todos mexendo com isso, tá? No Brasil, isso é quase uma missão impossível, tá? Sendo bem sincera. Eu considero que o Pedro tem bons terapeutas, eu considero que a gente sempre tentou fornecer o melhor para o nosso filho. Por muito tempo o Pedro só passava com um terapeuta no particular, só que no Brasil é muito raro você fazer o ABA de verdade, sabe? Eu acho que o que a gente faz aqui é meio que é passar em terapia, mas o ABA não é ABA, porque a ABA é algo muito mais aplicado, tem muito mais horas, muito mais intensidade, e não tem como, né? Mesmo que, até com pais que conseguiram liminar, eu acho que é bem difícil a gente conseguir alcançar o nível que o ABA propõe, né? E é isso, pessoal, eu espero que ajude vocês, tá? Esse vídeo foi mais para esclarecer aí as dúvidas dos papais que talvez queiram iniciar aí uma comunicação aumentativa, alternativa robusta, lembrando que
Isso aqui, esse iPad, ele tem a mesma função, já tem estudos que comprovam que o iPad, né, ele tem a mesma função do PEX, tá? Então, se você usar o PEX ou isso aqui, vai dar na mesma para o seu filho, tá bom? Então não se, eu não consigo pagar, é um valor muito alto, tenta o PEX. Tenta o PEX, vê com a fonoaudióloga se é possível, tá bom? Porque estudos comprovam que faz o mesmo efeito, não tem diferença alguma, tá bom? Só o valor, na verdade. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, curte aqui meu vídeo, se inscreve no canal, que eu tô sempre postando novidades aí pra vocês, pra ajudar os papais nessa jornada que, com fé em Deus, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos aí com os nossos filhos, tá bom? Um beijo e até mais.